Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Hoje, amados, é o 6º dia da nossa campanha intitulada Perdão. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês acerca do perdão. Nós já estamos 6 dias conversando sobre o perdão. E hoje eu quero fazer algumas interrogações e responder essas interrogações. A primeira interrogação é: os cristãos, ou seja, aqueles que são convertidos a Cristo, eles têm que continuar pedindo perdão dos seus pecados? Essa pergunta, ela é frequente, amados. Tem muitos cristãos que ainda não se sentem perdoados. Então ela é uma pergunta que muitas pessoas têm feito. O que acontece se eu pecar e então morrer antes de ter uma oportunidade de confessar aquele pecado a Deus? É uma segunda pergunta. Uma outra pergunta comum é: o que acontece se eu cometer um pecado e esquecer que cometi o pecado e nunca me lembrar de confessá-lo a Deus? Aqui nós vemos 3 interrogações. A primeira é: um cristão tem que continuar pedindo perdão dos seus pecados? E o que acontece se eu morrer antes de ter oportunidade de confessar aquele pecado a Deus? E a terceira: se eu cometi um pecado contra Deus e nunca me lembrar de confessá-lo a Deus? Todas essas interrogações se baseiam em uma suposição errada. Salvação não é uma questão dos crentes tentando confessar ou se arrepender de todos os pecados que cometeram, principalmente se cometeram antes de morrer. Salvação não é baseada em se o cristão, aliás, confessou e se arrependeu de todos os seus pecados. Ser cristão é assumir por meio da fé que Cristo perdoou todos os seus pecados. Tá certo, amado, que devemos confessar os nossos pecados a Deus assim que ficarmos cientes de que cometemos tal pecado. No entanto, não precisamos ficar pedindo perdão o tempo todo. Quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo para a salvação, quando aceitamos a Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador e declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, quando nós fazemos isso, todos os nossos pecados eles são perdoados. Isso inclui pecado passado, presente e futuro. Pecado grande ou pequeno. Cristão não tem que ficar pedindo por perdão ou se arrependendo para ter os seus pecados perdoados. Desde que você aceita Cristo como seu Salvador, desde que você crê que Ele morreu para pagar pela penalidade de todos os nossos pecados, e quando esses pecados já foram colocados na cruz de Cristo,
Porque está escrito que Cristo pegou toda a cédula que era contra nós e cravou na cruz, cobrindo com seu sangue. E esses pecados estão todos agora definitivamente perdoados. Em livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, está escrito assim, que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Aqui não está falando remissão do pecado, mas é dos pecados. Quem nos tirou do poder das trevas? Foi Deus. Quem nos transportou para o reino do seu Filho amado? Foi Deus. Quem providenciou a salvação para cada um de nós? Foi Deus. Quem amou o mundo de tal maneira? Foi Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, perdoando os nossos pecados. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo 10, versículo 42 e 43, está escrito assim: Este nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A Ele, todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. De quem que o apóstolo Pedro está falando? Ele está falando que Cristo mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído como sendo juiz dos vivos e dos mortos. E que todos os profetas deram testemunho de que todo aquele que crê em Jesus receberá a remissão, o perdão dos pecados, pelo nome de quem? De Jesus. Então o que devemos fazer? Confessar nossos pecados? Quando aceitamos a Cristo, nós confessamos que somos pecadores e que nós precisamos ser absolvidos do nosso pecado. A Bíblia é bem clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vamos procurar entender isso bem claramente. Note que essa passagem não menciona pedir a Deus por perdão. Em nenhum lugar a Escritura ensina os crentes em Jesus a pedir a Deus por perdão, pela reconciliação, aceitando a Cristo como Salvador. A partir daí você se torna um cristão. Você mesmo sendo pecador, é um pecador absorvido, é um pecador justificado. O que em 1 João 1,9 diz assim: nos diz para fazer e confessar nossos pecados a Deus. A palavra confessar significa concordar com. Quando nós concordamos com a palavra, quando concordamos com Deus e confessamos nossos pecados a Deus, estamos concordando com Deus que estamos errados e que temos pecado. Então Deus nos perdoa através da nossa confissão de fé, de uma forma contínua. Ele nos perdoa por causa do fato de que Ele é fiel e justo. Como é que Deus é fiel e justo? Ele é fiel por perdoar os pecados. O que Ele prometeu fazer por todo aquele que recebe a Cristo como Salvador. Deus é justo por aplicar o pagamento de Cristo aos nossos pecados.
Então nós precisamos reconhecer que Cristo é o Salvador. Reconhecendo que o pecado tem, na verdade, sido expiado, ou seja, o preço do pecado foi pago na totalidade quando um justo morre pelos injustos. Quando Cristo, sendo justo, sem pecado, ele é a perfeita expiação dos nossos pecados. Então, em 1 João 9, no entanto, aparenta indicar que, de alguma forma, perdão depende de nós confessarmos nossos pecados a Deus. Como é que isso funciona? Se todos os nossos pecados são perdoados no instante em que recebemos a Cristo como nosso Salvador. Parece ser o caso que o apóstolo João está descrevendo aqui, perdão, ou seja, o perdão relacional. Todos os nossos pecados são perdoados posicionalmente. O perdão Desculpa, irmão, é que o pessoal ligou aqui. Esse perdão posicional é que garante nossa salvação e promete um lar eterno nos céus. Quando nós nos posicionamos como filho de Deus, quando nós tomamos a posição de crer que todos os nossos pecados estão em Cristo, então este posicionamento, ele garante a nossa salvação e promete um lar eterno nos céus. Quando estivemos diante de Deus, depois da morte, Deus não vai negar nossa entrada nos céus por causa de nossos pecados. Se nós tornamos agora servo dele mediante o sangue derramado do seu Filho, ele nos deu o perdão e nós nos posicionamos como filho. Esse é o conceito do perdão. Agora, o perdão relacional é baseado no fato de que quando pecamos, ofendemos a Deus e entristecemos o Espírito Santo. Está em Efésios 4, verso 30. Apesar de que Deus tem, no fim das contas, perdoado todos os pecados que cometemos, ele ainda resulta em bloqueio ou atrapalho ao nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos nos libertar desse bloqueio. Se nós, por exemplo, cometemos algo que está bloqueando-nos de aproximarmos de Deus, nós temos que remover esse bloqueio. Uma criança ou um menino pequeno que peca contra o seu pai não é expulso da sua família. Um pai devoto vai perdoar seus filhos. Esse perdão é incondicional. Ao mesmo tempo, um bom relacionamento entre pai e filho não pode ser alcançado até que esse relacionamento seja restaurado. Isso só pode acontecer quando o filho confessa seu erro, quando ele assume seu erro ao pai e pede perdão. É por isso, amado, que confessamos nossos pecados a Deus quando oramos. Eu tenho o costume de dizer: Pai, perdoa tudo aquilo que eu cometi. Porque no transcorrer do dia, amado, nós pecamos por palavras, por atitude, por olhar, por falar, até mesmo por pensamento, ou até mesmo por omissão. Então, essa oração de pedir perdão por esses pecados, ele rompe a barreira, o bloqueio que está nos impedindo de recebermos a bênção de Deus. Então nós oramos não para manter nossa salvação, mas para nos trazer de volta um relacionamento íntimo com Deus. Aquele relacionamento que está tendo uma barreira.
Porque Deus que nos ama, e Ele já nos perdoou quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Quando nós entregamos nossa vida a Ele, Ele nos perdoou. Por isso que é necessário muitas vezes nós fazermos a confissão. A confissão é feita quando aceitamos a Cristo. Nós dizemos a Cristo: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Eu creio que o Senhor foi o perfeito sacrifício. Eu creio que o teu sangue tem o poder de cobrir toda a minha iniquidade, de lavar-me completamente de toda a minha imundícia. Eu creio que o Senhor é o Salvador e que o teu sacrifício foi completo. Eu não preciso sacrificar nada, porque o Senhor já sacrificou sua vida por mim. E eu me torno agora servo do Senhor. Eu confesso que eu sou um pecador necessitado dessa salvação. Eu confesso que sem o derramamento do teu sangue, eu não consigo ser redimido dos meus pecados. Então eu declaro agora que o Senhor é o Senhor da minha vida, que eu pertenço a Ti, que o Senhor é que derramou seu sangue para redimir a minha vida. Quando nós fazemos isso, amado, nós tornamos agora como filho de Deus. Jesus nos declara diante do Pai como sendo justificado de toda a nossa imundícia, de todos os nossos pecados. Muito bem, amados. Eu convido vocês a orarmos agora. Grande e poderoso Deus, eis-me aqui, Pai, 6º dia da campanha do perdão. Nós, durante esse período de 6 dias, aprendemos com Tua palavra que o perdão foi nos dado gratuitamente, mediante a graça do Senhor, mediante a Tua misericórdia. Nós aprendemos que é necessário liberarmos perdão para que pudéssemos ser perdoados por Ti. Nós compreendemos que se o nosso coração estiver trancado, magoado, haverá um rompimento desta aliança feita contigo. Haverá um bloqueio, não perderemos a nossa salvação, mas podemos muitas vezes haver um bloqueio de nossa comunicação contigo. Então, ó Deus, olha para a nossa vida e perdoa as nossas falhas. Afaste da nossa vida tudo aquilo que contamina a nossa alma, que entristece o Teu Espírito Santo. Arranque todo o bloqueio, tanto espiritual como aquilo que é carnal. Tudo aquilo que bloqueia, ó Deus, a Tua presença, arranca da nossa vida. E leva-nos a termos, Senhor, essa comunicação, onde nós podemos chegar à Tua presença e chamar o Senhor de Pai. E chamar o Senhor Jesus de meu Salvador, meu Redentor, meu Rei. A chamar o Senhor Jesus de o verdadeiro sacrifício expiatório pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. E a partir desse instante, Pai, eu poder andar de cabeça erguida como filho do Senhor,
como herdeiro, coparticipante da promessa divina. Se o meu nome está escrito no livro da vida, então a vida eterna pertence a mim. Se eu já entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, Ele tornou-se o Senhor da minha alma. E o próprio Jesus diz: todos aqueles que vêm a mim, não voltará para vazio, porque o inimigo não tem poder de tomar ele da minha mão. Então o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Ele pode até sussurrar aos meus ouvidos alguma coisa que tente me afastar de ti. Mas eu estou ligado em ti através do verdadeiro sacrifício. Cristo é a cabeça e eu sou membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, o inimigo não pode tocar em mim. Porque a tua palavra diz que aquele que se une a ti se torna um espírito em ti. E o maligno não pode tocar. Porque o Senhor nos protege com a tua graça e a tua misericórdia. É o sangue de Jesus que nos dá essa proteção. Nós somos selados com o selo divino, marcado como sendo propriedade peculiar do Senhor. Nós somos propriedade exclusivo do Senhor. Então agora podemos exaltar e glorificar o teu nome. Bendito seja o Senhor. Hoje, Pai, é o 6º dia desta campanha. E eu agradeço pela tua misericórdia em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.